Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que te ajude a se aproximar mais de Deus e a mergulhar mais profundo no conhecimento da palavra, no conhecimento na aplicação da palavra no seu dia a dia, também na meditação e em busca de compreender o mais profundo possível o que Jesus tem a te ensinar. Vou ler para vocês o livro de Atos, capítulo 3, versículo 26 e 27, depois do 44 ao 52, que diz assim: Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Depois do 44 ao 52, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido ensinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Irmão, essa passagem aqui, que a gente vê Paulo pregando numa sinagoga, ela nos traz um ensinamento muito importante, que nem todo aquele que conhece a palavra, de fato a compreende, de fato sabe qual é a vontade de Deus. Porque aqui Paulo fala no versículo 26 e 27, que eles liam a palavra do Senhor todos os sábados na sinagoga. Ou seja, os judeus, eles eram os que mais tinham acesso à palavra do Senhor, porque toda semana eles tinham acesso a essa palavra, eles ouviam, eles tinham a oportunidade de ter o conhecimento da palavra do Senhor. Mas mesmo assim eles não entenderam nada de quando Jesus veio, mesmo assim eles nunca compreenderam de fato a vontade de Deus, nunca compreenderam o porquê que o Messias veio da forma que ele veio, o sacrifício de Jesus. Muitos deles inclusive não aceitavam que o evangelho fosse levado até os gentios, até os confins da terra. Eles queriam que eles fossem um povo exclusivo. Mas Deus, quando Ele mandou Jesus, Ele ofereceu a salvação para todos, para mim, para você, para todas as pessoas até os confins da terra. Isso nos traz um pensamento muito importante, uma reflexão muito importante, porque muitas vezes a gente está estudando a palavra, a gente está lendo a palavra, mas muitas vezes a gente está apenas acumulando um conhecimento que só está aqui no nosso cérebro, só está guardado, só um conhecimento formal. Mas a gente muitas vezes está deixando de viver a palavra de Deus. A gente está deixando de tentar buscar compreender qual de fato é a vontade de Deus a partir da palavra dele. Nós precisamos estudar a palavra dele, nós precisamos buscar. Ele deixou a palavra, não foi à toa, irmão, é para você ler ela, para você aprender com ela, mas para que não seja um conhecimento teórico, mas prático também, para que você consiga levar isso para todos os campos da sua vida. E você só vai conseguir isso se você não tratar a Bíblia como um livro comum, mas se você pedir o Espírito Santo para te orientar, se você pedir para o Espírito Santo te confrontar, se você pedir para o Espírito Santo te mostrar qual de fato é a vontade de Deus. Porque esse foi o erro dos judeus. Eles conheciam a palavra, mas não conheciam a vontade de Deus. Eles sabiam tudo o que estava escrito no livro da lei, mas eles não sabiam como Deus queria que eles agissem. Ou na verdade eles deixavam de querer saber isso. Então que você possa meditar nessa palavra, e quando você ler a Bíblia, que não seja só um conhecimento teórico, mas se você peça para o Espírito Santo te orientar, para que cada dia você possa se tornar mais imagem e semelhança de Jesus. Que Ele abençoe a sua vida. Amém.